uma quantia, ou menos, ou o que for, mas com uma alegria de saber que eu estou repartindo, estou ajudando, isto tem outro caráter e outra natureza de Deus, porque isso revela a Deus. Se eu ajudo as pessoas que estão em necessidades, pensando que Deus vai vir e me abençoar por causa daquilo, e vai me fazer um cidadão do reino do céu, Ele vai se agradar disso? Não. Por quê? Porque isso é negociata, isso é pecado, isso é fazer coisas sem fé, isso é pensamento natural, e isso não tem nada a ver com Deus. Então eu não vou fazer mais nenhuma boa obra? Não, você tem que fazer as boas obras segundo a motivação correta, que é para exercer a justiça e o juízo de Deus, praticando a equidade diante da necessidade dos outros. Temos exemplo disso? Temos, inclusive no Velho Testamento. Por exemplo, lá em Neemias, no capítulo 5, Neemias falando, tem uma situação que vocês podem ler no 5 inteiro depois, que vocês vão entender mais claro. Ou seja, as pessoas, os nobres, as pessoas ricas, aqueles que tinham dinheiro, eles estavam fazendo de forma contrária à lei. E aí, depois de Neemias chegar e dar uma dura naqueles nobres que não estavam entendendo o que eles estavam fazendo, Neemias vira e fala assim: olha, a partir do verso 13 ele diz assim: também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, porque eles prometeram para Neemias que iam fazer aquilo que tinha sido determinado, que era liberar as pessoas, fazer como a lei diz, que deveriam depois no ano do jubileu, liberar, e eles estavam escravizando e continuando. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Mas o que é interessante é o que está agora. Também, desde o dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Diante da dificuldade que estava a nação, que eles estavam voltando do exílio, eles estavam reconstruindo, todo aquele povo estava numa verdadeira miséria, ele poderia exigir o que lhe era de direito, que era o salário de governador. O que Neemias fez? Abriu mão. Ele trabalhou com o seu próprio sustento, com sua própria riqueza. E não só fez isso, como ele deu do que tinha para aqueles que precisavam. Se você ler a história de Neemias, você vai entender isso. Deus nos chama para revelarmos Ele, praticarmos justiça, andarmos segundo a sua vontade, segundo aquilo que Deus estabeleceu. Não se trata de nada de religiosidade, se trata de entendermos uma situação, de compreendermos quem somos, entendermos a justiça de Deus e nos comprometermos neste mundo com essa justiça. Temos abundância, ajudamos quem precisa. Para ser recompensado? Não. Isso é pensamento natural, isso é pecado, isso não é viver segundo o reino de Deus. Ele nos chama para praticarmos a justiça, para sermos pessoas como Cristo. Como posso ser como Cristo? Eu preciso conhecer Deus. E para isso eu preciso me comprometer com a sua vontade, conhecer a sua vontade. Nós somos chamados para conhecer Deus, conhecer a Cristo, conhecer como é que Ele age, para agirmos da mesma maneira. Nós somos chamados para sermos como Cristo neste mundo. Tanto que Ele nos fez o quê? Uma nova criatura, deu-nos um novo coração,
Deus deu-nos da sua mente, nos fez a imagem de Cristo, derramou de forma abundante da sua graça, da sua vida em nós, nos fez coparticipantes da sua natureza divina. Para quê? Para vivermos essa vida miserável andando segundo o pensamento natural? Não. Nós somos chamados para vivermos o quê? O reino de Deus neste mundo. Como posso aprender a viver o reino de Deus neste mundo? Pedro, de forma muito clara, nos explica isso. Lá na segunda carta, no verso 3 e 4, Pedro explica a nossa realidade, ou seja, a nossa realidade é: você entregou o teu coração a Jesus, você se submeteu a Ele como Senhor e Salvador e se comprometeu com a vontade dEle. Se você fez isso, nós recebemos o quê? A salvação pela graça, por meio do que Cristo fez por nós naquela cruz. Depende de nós? Não. Posso fazer alguma coisa para alcançar a salvação? Não. É obra de Deus e é pela graça. Ele abre o meu entendimento para que eu me submeta. Se eu me submeti a Cristo como Senhor e meu Salvador, isto aqui que Pedro escreve é uma realidade nas nossas vidas. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Qual o propósito de Deus com relação à obra que realizou em nossas vidas? Para que a gente fosse capacitado, habilitado para rejeitar o quê? As paixões deste mundo, a forma de viver e o pensamento deste mundo. Rejeitarmos. Paulo escreve isso também aos Romanos. Ele diz que nós fomos libertos do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado, somos agora escravos da justiça, somos chamados para viver a justiça. Posso eu, sendo livre, viver segundo o pensamento natural? Posso? É uma questão. Ser livre é eu poder fazer o que eu quero? Não. Ser livre é viver segundo a vontade de Deus, com conhecimento, com entendimento do que nós somos chamados para viver. Jesus, quando começou o seu ministério, ele disse: olha, eu estou aqui para quê? Para proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas, proclamar libertação, restaurar a vista e colocar em liberdade. Eu ser livre é eu ter o meu entendimento iluminado, compreender a questão da onde estou inserido e que na realidade eu estou vivendo no reino das trevas e que Deus vem para iluminar e me tirar das trevas, me colocar no seu reino, para que eu, tendo a liberdade, sendo livre, possa servir a justiça conforme Deus nos chama para viver, segundo a sua natureza, segundo a sua vontade. Isso que Pedro escreve, que nós fomos capacitados para rejeitar e para viver plenamente a vontade de Deus, porque nós recebemos tudo que precisamos para viver essa vontade. Mas como eu faço isso? Aí ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. O que é ser diligente? Eu preciso fazer regime. Se eu sempre vou deixar para começar na segunda-feira, eu sou diligente? Não, eu estou o quê? Procrastinando, eu estou adiando, eu estou deixando de fazer. Quando eu falo que eu vou fazer regime, eu tenho que começar quando? Agora. Hoje. Dá para deixar para depois?
Não, ser diligente é isso. Então, ou seja, com a nossa diligência, ou seja, a prontidão para fazer, o desejo de fazer, tendo o entendimento do que Deus fez, eu vou deixar para começar amanhã? Não, eu começo quando? Hoje, agora, neste momento. É isso que ele fala. Então, pegue a sua diligência e associe com a vossa fé. Qual fé? A fé que nós temos da nossa caminhada até o momento. A fé, ela vem pelo quê? Como é que a gente cresce na fé? Como é que a gente amadurece na fé? Vem algo sobrenatural e nos enche e aí a gente passa a ter mais fé? Não. A palavra diz o quê? Que a fé vem pelo conhecimento da palavra de Cristo. O que é que nós estamos falando aqui? A palavra de quem? De Cristo. Ela fala do que? Acerca das promessas de Deus para as nossas vidas e da sua vontade para as nossas vidas. Então, eu tendo esse entendimento, sabendo que Ele me deu isso, que Ele me fez isso por mim, sem qualquer merecimento da minha parte, entendendo todo aquilo que Ele fez, sou extremamente grato por saber que não mereço, Ele me dá a vida. Aí eu faço o que com isso? Jogo fora e continuo a viver a minha vidinha miserável, medíocre, do jeito que eu tenho continuado a viver. E é isso para que Deus nos chamou? Não, agora eu não vou mais naquela religião, eu vou passar a ir na religião dos crentes. Agora eu sou crente. Isso é o que Deus quer? Não, Deus não está te chamando para isso. Deus está te chamando para viver o seu reino com a sua família. E aí ele fala então, olha, associar pega a diligência, associa com a fé, e a fé você faz o quê? Associa a fé com a virtude. Que virtude? As virtudes de Deus, não é isso? Nós não estamos aqui para proclamar as virtudes de Deus? Estamos, então a gente tem que associar a virtude de Deus. Eu sei quais são as virtudes de Deus? Quais são as virtudes de Deus? Nós estamos falando de quê? De ser mesquinho? Pão duro, avarento, preguiçoso, demonstrar ódio pelas pessoas, isso é virtude de Deus? Não, o que são as virtudes de Deus? Não fala de compaixão, não fala de amar como Cristo, não fala de revelar misericórdia, graça, não fala de ser paciente, de ser caridoso. Isso é o reino de Deus, isso é proclamar a virtude de Deus. Então, ou seja, eu tendo entendimento disso, tenho fé, porque eu ouvi a palavra de Cristo, eu acreditei no que Ele disse. Então eu pego isso, entendi o que é a virtude, aí eu pego a virtude e associo com conhecimento. Conhecimento que eu adquiro onde? Lendo as Escrituras, é um lugar. Onde mais? Ouvindo pessoas que falam da vontade de Deus. Se eu ouvir qualquer coisa que fale que vai trazer benefício para mim, que eu sou poderoso, que eu posso tudo, isso é de Deus? Não. Por quê? Porque Jesus começou o Sermão da Montanha falando o quê? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aonde eu estava? Nas trevas. Onde eu estava? Morto, nos meus delitos e meus pecados. Quando eu entendo que sou miserável, ou seja, que eu não tenho nada de bom para dar para Deus, para oferecer a Deus, ou seja, que eu dependo inteiramente dele, o reino de Deus pertence a quem? A nós. Certo? Então, assim, se alguém fala qualquer coisa diferente, está pregando o Evangelho, fala que você é poderoso, que você pode, que você consegue, que você dá conta pela sua própria força, você consegue? Não. Paulo fala em Romanos 6, assim, olha, eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Ele está falando do quê? Da natureza humana. A natureza humana não vai viver o bem que Deus deseja que nós vivamos. E se fizermos alguma coisa boa, nós vamos fazer com a motivação errada, porque tem a natureza humana que quer o quê? Lucrar sempre e alcançar sempre o que é bom. E isso não é de Deus, isso não é da vontade de Deus. Ele quer que a gente entenda, que a gente viva em união com Ele,
na dependência. Por quê? Porque Ele que nos capacita, Ele que nos habilita para vivermos o quê? O reino de Deus neste mundo. Então eu pego o conhecimento, e com o conhecimento eu tenho o domínio próprio. Domínio próprio é meu? Não, é o quê? Uma expressão do fruto do Espírito. Então, quem deu isso para mim, o domínio próprio? O Espírito. Isso quer dizer o quê? Que eu vou conseguir ver uma situação aonde eu reajo irritado, eu vou entender que eu não preciso mais agir com irritação, porque o outro que está me irritando, ele simplesmente está na ignorância, na falta de conhecimento, de entendimento. Eu que já tenho, posso reagir da maneira como Cristo. E isso que nós precisamos entender. Então, se trata de ser um bunda mole? Não, nós não estamos falando de ser bunda mole, nós estamos falando de, diante de uma situação, eu vou reagir como Deus. Porque se eu reagir na mesma moeda, quem está dominando a situação? A natureza humana, e eu não posso deixar a natureza humana dominar as minhas ações. Eu tenho que me submeter à justiça de Deus e reagir segundo a vontade de Deus. E aí eu pego esse domínio próprio, o quê? A perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O que é importante entender aqui, porque na sequência ele está falando de todas as nossas ações. Perseverança. Por que eu preciso perseverança? E por que é importante a perseverança na minha vida? Por um simples motivo. Porque eu vou cair, porque eu vou errar, porque eu vou pisar na bola, porque eu vou ser grosso, vou ser estúpido e vou ser sem educação. Mas à medida que eu vou entendendo que Deus me capacitou, das próximas vezes eu vou começar a pensar acerca disso. No início eu nem me arrependo, depois eu vejo, opa, peraí, isso aí não tem nada a ver com Deus. Aí eu já vou arrepender tardiamente. Vai chegar um ponto onde eu vou estar maduro e entendendo e tão sincronizado com aquilo que seja a vontade de Deus e consciente dos valores eternos, que eu vou reagir não segundo a minha natureza humana, mas segundo a natureza de Deus que eu recebi, segundo o novo ser que Ele me fez. E é essa a jornada que Pedro nos chama para correr, porque por isso que ele fala logo depois, olha, com a perseverança e depois o que? A piedade. A piedade é a expressão do quê? Da devoção e do compromisso com Deus e da compaixão para com as pessoas. Por que eu vou agir segundo Deus? Porque eu vou olhar, ver a situação e entender o quê? Que está faltando o quê? Compaixão na minha vida. E compaixão é o que a pessoa precisa para que ela possa conhecer Deus. Mas, além disso, eu vou reagir segundo a devoção, ou seja, segundo o meu compromisso com Deus. De quê? De revelá-lo a este mundo. E eu preciso entender isso. E com a piedade eu faço a fraternidade, que é a ação de fraternidade, que é o quê? Que é cuidar, olhar todos como irmão. E depois, como irmão, eu vou manifestar o quê? O amor. O amor é sentimento? É gostar? Não, não é gostar. O amor é fazer aquilo que precisa pelas pessoas, porque Deus fez por nós. Só isso. E nós éramos pecadores quando Ele fez. Ele não esperou a gente ser bonzinho, arrependermos para que Ele então enviasse Cristo para nos salvar. Ele fez quando nós ainda estávamos no pecado. E esse é o amor de Deus que nós precisamos revelar, que é o amor de Cristo, que morreu por nós, ofertou a própria vida por nós. E Ele nos chama para vivermos este novo mandamento, amarmos como Ele amou. E isso implica em quê nas nossas vidas? Que nós devemos nos ofertarmos em favor do outro. Por que a gente precisa ofertar em favor do outro? Porque nós precisamos dar a nossa vida em favor da outra pessoa que não merece, que é um porre, que é um saco e que nos perturba e que nos tira a nossa paz. Porque ele precisa conhecer Deus. Só isso, nada mais. Ele tem que conhecer Deus. Quem vai revelar Deus para ele? O Guilherme? Ou eu? Eu vou jogar na responsabilidade do outro ou na minha? É na minha, a conta é minha. Eu sou responsável, eu tive o entendimento, eu sou responsável por revelar Deus a outra pessoa. Não é o Guilherme,
não é o Mateus que está lá no fundo. Não são eles, sou eu. O compromisso é meu, é pessoal. Isso que a gente precisa entender. Compromisso com Deus não é do outro, é meu, é pessoal. Sendo meu, sendo pessoal, e se cada um de nós tivermos esse compromisso com Deus pessoalmente, o que vai acontecer? Nós, como família, vamos revelar quem? Deus. Como Deus vai revelar através de nós? Através das nossas relações, da maneira como nós vivemos, entendemos, compreendemos e suportamos o outro. Por isso a minha vida cristã depende do outro? Não, depende do meu compromisso com Deus e sua vontade. Não quer dizer que eu vou ser perfeito, não quer dizer que eu não vou errar, só está querendo dizer que eu tenho um compromisso com Deus e eu vou morrer por isso. É só isso, nada mais. Não vou viver a minha natureza humana, eu vou morrer por isso, eu vou dar a minha vida por isso. Por quê? Porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez, sem qualquer merecimento da minha parte. É isso que Ele nos chama para viver. Esse é o compromisso com Deus. Alguém pode viver isso por mim? Não. Se as coisas não estão funcionando no manifesto, a culpa são deles? Não, a culpa é minha. Se o manifesto não funciona como família de Deus, como povo de Deus, de quem é a culpa? Dos outros? Não, minha. Por quê? Porque eu não me comprometi. E se eu não me comprometer, não vai mudar realidade nenhuma e de ninguém. E a responsabilidade é minha. É do Otávio? Não. É da Janaína? Não. É minha. Eu tenho que mudar, porque eu tenho que me comprometer com Deus e com a sua vontade, com o seu querer, de viver o seu reino e viver a sua vontade aqui. E para ser discípulo de Jesus é os outros que vão ser? Não, sou eu. E para ser discípulo de Jesus, o que é que eu preciso fazer? Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir o modelo de Cristo, para que eu possa ser luz, ser sal e assim influenciar outros a viver esse reino, com todos os nossos defeitos, não é com as nossas perfeições, porque não somos, mas nós podemos estar disposto a nos comprometer com isso. Um casamento só dá certo, não é porque o outro é bom, porque o outro faz o que eu quero, mas é porque eu me comprometi com a relação e o outro comprometeu com a relação, para fazer dar certo. Igreja, nós temos que nos empenhar pessoalmente, compromissados pessoalmente por isso. Só assim vamos poder dizer que vamos cumprir a vontade de Deus. E aí, o que Paulo escreveu lá em Efésios se torna de fato uma realidade na vida de igreja cada vez mais, aonde o Espírito distribui os dons a cada um para a edificação do corpo. Ele estabelece mestres, evangelistas, profetas, ele coloca tudo isso funcionando na perfeição. Agora, se nós não comprometemos com Deus e nem com sua vontade, isso vai acontecer? Nunca. Então, depende dos outros? Não. Depende de mim. Fazer o quê? Me submeter à vontade de Deus. Agora, o que eu preciso entender é que não vai existir compromisso se não houver uma disposição de quê? De entrega, de ser oferta. Então, vai haver compromisso com Deus? Não. Se eu não entregar, se eu não me entregar, se eu não ser a oferta, vai haver compromisso? Não. Então, eu tenho que ter uma disposição, um entendimento que eu preciso ser oferta. Eu sou a oferta de Deus em favor dos outros. Mas isso só vai existir quando? Quando eu entender, quando eu expressar a gratidão por ter recebido o que eu recebi e não mereço. Não sou digno. Como Paulo escreve para nós muitas vezes. E só vai haver a gratidão revelada se houver a oferta, se houver o sacrifício.
Porque sem essa oferta não existe culto a Deus, não existe expressão e não existe vontade de Deus realizando através das nossas vidas. Em Romanos, o verdadeiro culto está em quê? Em que nós façamos da nossa vida oferta. Ele está falando nas nossas cantorias? Não. Em fazermos das nossas vidas oferta. Está falando das nossas orações? Não. Das nossas boas obras? Não. É de ofertarmos a nossa vida em favor do outro. Eu só vou ofertar se eu estou disposto a me comprometer, eu estou disposto a ser o sacrifício em favor do outro. E se não houver o sacrifício, se não houver oferta, não vai ter conhecimento de Deus. Vai ter um punhado de gente religiosa, mas conhecimento de Deus, não. E como nós lemos na primeira carta de João, nós somos um tremendo de uns mentirosos. Por quê? Porque a gente não faz o que Ele manda. Só isso, nada mais. E é isso que a gente precisa entender. E se não tem nada disso, o que vai ter é a doutrina de Balaão. Vocês conhecem o ensino de Balaão? É aquele que pega todos os aspectos religiosos, tá, do conhecimento que a gente pode ter com Deus, junta com todo o pensamento natural, tá, com a forma de agir natural, e coloca nisso elementos espirituais, para o quê? Para tirar benefício, para usar das pessoas, para ser usado pelas pessoas, para fazermos obras que não revelam e nem manifestam. Isso aí é uma doutrina de confusão, que não tem nada a ver com Deus e que está cheio neste mundo. Posso exigir de cada um o compromisso? Não. Eu posso me comprometer com Deus e procurar ensinar que cada um se comprometa com Deus. Quem vai comprometer é cada um. Onde? Onde você quiser, do jeito que você quiser, mas você só tem que comprometer em querer conhecer a Deus, para que nós possamos revelar o Pai ao mundo. Mas eu tenho que me comprometer, você tem que comprometer. Mas se eu não me comprometer e você se comprometer, tem problema? Não. Mas se você estiver comprometido, talvez eu tenha a chance de enxergar Deus em você e entender o que eu preciso fazer. E é isso que nós precisamos fazer. Se um faz isso, Deus opera. Se dois fazem, Deus opera muito mais. Se nós todos fizermos, transformaremos o mundo. E é isso que a gente precisa entender. Amém? Que a gente possa ter esse discernimento, esse entendimento e crescermos nisso. Vamos ter uma palavra de oração, vamos ficar em pé, esticar um pouco as pernas. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça, tua misericórdia, teu amor. Abra o nosso entendimento, dê-nos entendimento para que a gente viva plenamente a tua vontade e teu querer e sejamos instrumento e expressão do teu querer neste mundo, como família, como teu povo, como nação, uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, o teu povo nessa terra, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Conduza-nos, Senhor, em graça, em entendimento, em compreensão, para sermos um povo comprometido com o teu querer. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos,